Bem-vindo ao Cozinha da TT, Cozinha da Target You. Cozinha da Target You é uma série de vídeos que estamos fazendo para mostrar um pouco dos nossos bastidores, como a gente se organiza, como que as coisas funcionam na Target You. O episódio de hoje eu quero falar sobre dinheiro, sobre o nosso banco, o nosso fundo distribuído e como que a gente circula dinheiro internamente aqui na TT. Então, para relembrar vocês, no primeiro episódio eu falei sobre o contrato mãe, eu citei lá que a Target You, ela funciona então com empresas individuais, né? Pessoas que têm sua própria empresa, que se juntam em prol de um propósito para fazer crescer uma marca, aumentar a rede de contatos, a reputação, muito bem. Como que a gente faz então para cuidar do dinheiro dentro desse grupo, dentro desse coletivo, de uma maneira mais eficiente, tá? Então vou contar um pouco a história do nosso banco, o banco da TT. Como que ele nasce, para que ele nasce e como que ele funciona e como ele, né, veio funcionando ao longo desses anos, né? Então, o banco da TT, ele nasce com um objetivo, né, na primeira fase, que era basicamente captar a taxa de 5%, né, o valor de 5% que todos os parceiras pagam quando eles emitem uma nota fiscal. Então, cada agente da Target You, cada parceiro da Target You, cada consultor, né, o facilitador, quando ele trabalha para uma empresa, ele emite uma nota fiscal para essa empresa, como consultor, como treinamento, e aí ele precisa então pagar 5% desse valor para um fundo distribuído, que a gente chama. A gente sempre teve esse nome, fundo distribuído. Qual que era a ideia, né? A ideia ainda permanece muito parecida. Precisamos juntar um dinheiro, como se fosse uma vaquinha constante, a gente precisa juntar um dinheiro para poder financiar as atividades da Target You, que são atividades rotineiras, corriqueiras, né? Por exemplo, desde pagar a hospedagem do site até financiar, patrocinar eventos, né? Desde o início a gente sempre teve interesse em ajudar alguns eventos ou patrocinar situações ou coisas específicas, campanhas, etc. Então, a gente tem esse valor que 5%, né? No começo era 1%, passou a 5%, hoje já é 15%, mas tudo bem, vamos colocar aqui no início a fase 1, lá atrás, em 2016, quando a gente criou o banco e o fundo, a gente começou então a coletar esse dinheiro. Agora, essa coleta desse dinheiro, nessa vaquinha rotineira, né, corriqueira, ela não é feita de maneira real, entre aspas, né? Ou seja, ela é feita, mas ela é feita numa planilha. Sempre foi feita simplesmente dizendo, olha, estou pagando aqui 5%, eu emiti uma nota de, vamos supor aqui, emiti uma nota de R$100, R$5 está indo para o fundo. Muito bem, R$5 indo para o fundo significa o quê? Significa que eu estou devendo para o fundo R$5. Né? Eu não transfiro esse dinheiro para lugar nenhum, eu simplesmente registro que eu tenho esse débito. Todo mundo vai registrando suas notas, seus débitos, portanto, e quando chegar a hora, por exemplo, de pagar um serviço, de pagar alguma coisa em nome da Target You, em nome da TT, eu posso pagar e diminuir, abater esse débito, abater essa dívida, né? E todo mundo pode fazer o mesmo, né? Inclusive o uso do fundo, eu vou falar daqui a pouco, ele é bastante simples e aberto, qualquer um pode fazer uso desse fundo, respeitando alguns limites, assim, por exemplo, quando chega perto dos 30% do valor do fundo, ou do arrecadado mensalmente, né? Você precisa consultar os outros parceiros da Target You, mas é só uma consulta, não precisa nem de consenso nem nada. Então, muito bem, qualquer um pode usar esse fundo e a gente, desde o início, a gente entregava, então, entre aspas, a gente registrava, na verdade, esse valor que a gente devia nessa planilha, né? Isso foi bem lá no início. Para vocês terem uma ideia, né, eu vou abrir aqui a planilha original, né? Um momentinho aqui. Peraí, ups. A planilha original está aqui, ó. 2017, na verdade, essa daqui, mas ela já tinha valores ali que vinham desde 2016. A gente tem aqui o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu modifiquei aqui para colocar, tirei os nomes para preservar aí a privacidade de cada um, coloquei só o número. E aí você tem valores, né, de faturamento e valores de contribuição, né? Então, quanto cada um contribui. Então, no final do ano, a gente acabou coletando, né, no final de 2017, aqui no caso,
coletando cerca de 13 mil reais para esse fundo. Tá? E aí a gente fazia o uso diverso desse fundo. Então aqui tem os gastos, né, que foram feitos. Então a gente gastou com a tradução do livro, né, a gente ajudou no financiamento da tradução do livro, né, aquele financiamento coletivo. A gente ajudou no financiamento, sites, né, hospedagem, impressão de material, algum serviço de ads, marketing, mensalidade do Zoom, né, a gente usava o Zoom já naquela época por sermos sempre remotos. Enfim, gastos aqui e acolá. E a gente acabava no final gastando aí 7.800, né? Então, inclusive era uma brincadeira que a gente coletava, né? A gente arrecadava muito mais do que a gente gastava. A gente gastou só metade daquilo que a gente arrecadou na planilha. Em 2017 a gente gastou só metade. Então a gente tinha um problema, na verdade, que a gente dizia, gente, a gente está só aumentando a nossa dívida, o fundo só está crescendo, a gente não está conseguindo gastar. Era uma brincadeira que a gente fazia. Que era um tipo de problema que era bom, né? Em alguma medida, pô, que bom que a gente não tem nenhuma questão aí de déficit, de falta de dinheiro. Então isso foi logo no início, né? E a gente passou, o tempo foi passando e a gente começou a modificar o banco para atender outras necessidades. Não só coletar o dinheiro, que era esses 5%, mas fazer transferência entre os parceiros e parceiras, né? Como que te facilitava essa transferência? Porque até então, se eu, por exemplo, trabalhava com o Barão num projeto e eu emitia essa nota fiscal para um cliente, eu teria que pagar para o Barão e ele emitir uma nota fiscal para mim, para fazer tudo corretamente, né? Tudo seguindo a legislação. Só que ao ele emitir uma nota fiscal para mim, eu já tinha emitido uma nota fiscal para o banco. Isso gerava uma dupla tributação, né? Um imposto em cima de imposto. Para diminuir isso, a gente modificou o banco para deixar bem claro que era possível fazer uma transferência. Em 2018, a gente já fazia um pouco isso, que é o que a gente chamava de, a gente brincava, operações estruturadas, que era eu simplesmente pegar uma parte da sua dívida e, portanto, era o equivalente a eu transferir um pouco do meu dinheiro para você. Só que isso ficava meio estranho na planilha, não ficava assim de uma maneira muito clara e não deixava fácil de entender como que o dinheiro estava circulando. E a gente modificou a planilha então para que ela pudesse mostrar de maneira bem clara que, olha, você está transferindo dinheiro para essa pessoa e essa transferência, óbvio, de novo, é apenas na planilha, né? Como a gente já tinha débitos, agora a gente podia ter créditos também, né? Quer dizer, a gente sempre pôde ter crédito, mas a gente nunca entendia direito isso. De repente a gente começou a ter crédito. Então, porque eu transferia dinheiro, se eu transferisse muito dinheiro para essa pessoa aqui, por exemplo, para essa parceira, mais do que ela devia para o fundo, ao transferir muito dinheiro, ela ficava com crédito, né? Ela fica com crédito no banco. Significa o quê? Significa que a qualquer momento ela pode pedir dinheiro para qualquer um dos parceiros da Target e ele seria obrigado a pagar, inclusive dinheiro físico, dinheiro no mundo real, né? Então, com essa facilitação de transferências internas, é claro, o crédito e o débito de cada um nunca superou um valor muito alto, né? A gente sempre teve que manter ele num valor mais ou menos manejável. Mas o crédito e o débito de cada um existe, né? Eu vou mostrar daqui a pouco a planilha mais atual. E ele, então, é reflexo dessa transferência entre os parceiros. Com isso, a gente economiza um bocado de dinheiro evitando a dupla tributação, né? No ano passado, por exemplo, a gente transferiu entre parceiros cerca de 800 mil reais. Né? Então, 800 mil reais transferidos, você calcula aí entre 10%, talvez um pouco mais de imposto, depende, né, do seu enquadramento, etc. Pode até ser 18%. Então, você está falando aí de um dinheiro considerável, né? De um dinheiro aí, talvez 100 mil reais que a gente economizou ou mais fazendo um banco desse tipo e permitindo uma transferência entre parceiros ou até estimulando, né, deixando muito claro como isso funciona. O que facilita também você trabalhar em duplas e trios, em contratos, sem se preocupar muito com, poxa, como que eu vou transferir esse dinheiro depois e de maneira legal, né, evitando a dupla tributação. Muito bem, o banco meio que resolve isso. Então, isso foi a fase 2 do banco, né?
E eu estou dando esses nomes de banco fase 1, 2, né, e 3, mas na verdade nunca existiu esse nome fase 1, 2 e 3. Eu só estou nomeando agora. As coisas foram mudando lentamente, ajustando ano após ano. Políticas, né, na nossa governança foram sendo alteradas. Inclusive, aguarde aí em breve um próximo vídeo sobre políticas e papéis, como eles foram evoluindo dentro da estrutura. Políticas foram criadas, as planilhas foram sendo alteradas, as coisas foram mudando. E o banco foi se sofisticando, né? Então, a gente chegou em algum momento no que eu chamo de fase 3, né? Onde a gente tem não só transferências entre parceiros, mas temos múltiplas contas internas, né? A gente tem uma conta só para cursos abertos, a gente tem a conta do fundo distribuído, a gente também tem uma transferência considerável de dinheiro do fundo para os próprios parceiros. Então você tem uma circulação muito mais sofisticada, muito mais detalhada, né? Para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu mostrar aqui o fundo atual, né? A planilha do fundo atual. Ela é realmente, eu só coloquei aqui uma tarja preta nos nomes, de novo para preservar a privacidade, mas você tem aqui, né, os valores de faturamento da Targetil, você tem aqui cursos, você tem dinheiro, remuneração por papéis, que eu já vou mostrar um pouco sobre isso. Você tem aqui no final os créditos e os débitos finais, quanto cada um deve ou tem de crédito. Então tem gente aqui que tem, por exemplo, um crédito de 12 mil, outro de 22, e tem gente que tem débito de 70 mil reais para o banco, né? E isso, é claro, só funciona porque existe confiança dentro do coletivo. Obviamente que isso é o que vai se construindo ao longo do tempo e hoje a gente consegue lidar com esses valores, né? Sem ninguém ficar sem dormir, a pessoa está devendo 70 mil para Targetil. É algo corriqueiro para a gente, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, uma das coisas que aconteceu nessa fase 3, que eu acho que é interessante citar, é a possibilidade de você ter dedicação a papéis internos sendo remunerado, né? Então isso a gente começou a fortalecer a partir de um certo momento, para que as pessoas que trabalhassem em papéis internos pudessem dizer, olha, esse mês eu estou trabalhando bastante em marketing interno para dentro da Targetil e eu gostaria de ser remunerado por isso. E ela pode ser remunerada usando a planilha do fundo, né? E o dinheiro então é transferido para ela dentro da planilha, e isso facilita bastante as coisas, né? As pessoas se sentem reconhecidas e principalmente uma coisa que a gente acha que é um elemento importante a ser observado, a desigualdade, né? A gente faz uma mensuração já há algum tempo da desigualdade, né? De quanto cada um ganha dentro da Targetil. Então esse é um gráfico que mostra um pouco aí desde 2019, nesses últimos 4 anos, como que a desigualdade flutuou, né, variou, com principalmente, se olhar para a média aqui de faturamento, mas principalmente o coeficiente de variação e o maior dividido pelo menor, né, como essas duas coisas foram mudando. E a gente teria aqui um aumento de desigualdade em 2023 se a gente não tivesse implementado uma política de papéis, aí, de remuneração de papéis, onde a gente conseguiu remunerar as pessoas que estavam trabalhando em papéis internos de maneira mais intensa, né, regular, e isso foi bastante importante. Então, hoje em dia, né, a fase 3 do fundo, né, o do banco, quer dizer, é uma fase onde você tem múltiplas contas, transferências para todos os cantos e todos os lados, e a possibilidade, então, de você ser remunerado, né? A gente tem inclusive um parceiro, que é o Diego, que faz o design gráfico, marketing, uma parte do marketing design, edição desse vídeo, por exemplo. Valeu, Diego, pela edição. E ele é remunerado também usando, né, uma conta do fundo distribuído e, enfim, então uma quantidade considerável de recursos acabam circulando aí dentro desse banco, né, e facilitando muito o funcionamento interno da Targetil, né. Por fim, mais um comentário sobre o uso do fundo distribuído. O fundo hoje, além de ele estar sendo usado muito para pagar, né, os parceiros, principalmente, né, quem trabalha com o Diego trabalha com marketing e tem a remuneração dos papéis internos também. Então, uma boa parte desse dinheiro do fundo está sendo usado para papéis internos. Claro, como sempre, muito em ferramentas e infraestrutura, né? Infraestrutura, quando eu falo digital, a gente não tem uma sede, né? Então, todas as ferramentas de AI, todas as ferramentas de comunicação e etc. estão aqui inclusas.
Mas também estão gastos em treinamentos, em marketing, em serviços, nos retiros, né? A gente vai ter também um episódio só para falar sobre os nossos encontros semestrais. Então a gente tem um gasto aí considerável aí também com os retiros, financiando o transporte de todo mundo para se encontrar e ter essas trocas. E claro, a gente não pode deixar de falar, a gente tem aí 15% aproximado aí do fundo sendo investido também em bolsas. Ou seja, as pessoas que se candidatam para receberem bolsas de estudo em nossos cursos abertos, elas, claro, se forem avaliadas, se encaixarem em alguns critérios, elas recebem essas bolsas e essas bolsas são ressarcidas, então, pelo fundo distribuído. Então, o dinheiro que a gente arrecada, hoje, como falei, antigamente era 5%, hoje é 15%, ele está distribuído dessa maneira, né? A gente está gastando assim. Cada parceiro, obviamente, tem o seu faturamento, tem o seu recurso que usa da sua maneira, mas a Targetil usa o seu dinheiro desse jeito. Esses são os dados aí de 2023, tá? Então, só para compartilhar um pouco sobre como a gente usa o fundo. Eu queria agora chamar o Davi novamente, né? Ouvir dele um pouquinho sobre para onde ele acha que vai o fundo, né? Então, para onde ele acha que, por exemplo, vão o fundo e o banco, né? Os gastos, né? Desse fundo. Será que vai mudar radicalmente esses gastos? E o banco, né? Será que ele vai mudar de natureza? Será que a gente vai implementar mecanismos de correção monetária? Enfim, ou que tipo de mudança, que fase 4 é essa do banco ele imagina aí para os próximos anos? E agora com você, Davi. O que você acha? Qual que é o futuro do banco e o futuro do fundo? Para onde vai esse dinheiro que a gente arrecada aí na TT? Olá, gente. Olá, Rod. Obrigado novamente pelo convite de participar aqui do Cozinha da TT. Estou achando muito incrível essa arqueologia da história da Targetil que você está fazendo, né? E o banco Targetil, né, e o fundo distribuído são duas criações para mim que eu tenho muito orgulho, né? E eu queria também reconhecer a sua contribuição do Rodrigo, né, nessa construção, né? Que o banco foi uma das ideias que o Rodrigo trouxe e mudou radicalmente a nossa forma de trabalhar internamente, né? Então, sobre as perguntas que você fez, né, sobre a questão do futuro, né? A correção monetária eu acho que não é uma coisa que eu tenho tanto interesse, né? Porque para você entender, né, que está acompanhando o vídeo, as pessoas ficam com crédito durante um tempo, né, com dinheiro da Target na conta delas e elas podem muito bem investir esse dinheiro e ganhar recursos em cima disso, né? Então, uma possibilidade seria a gente criar um mecanismo de juros, né? Que se a pessoa ela tem um crédito ou uma dívida, ela paga juros por isso ou recebe os juros no caso do crédito, né? Então seria uma forma de tentar compensar a dívida também, né? E manter um equilíbrio melhor. Mas eu, sinceramente, não me interessa tanto esse sistema. Talvez eu pensaria mais, imagino que a gente vai talvez para um caminho de ter um sistema de compensação mais rápida, né? Então a gente tem uma previsibilidade maior das receitas da Target e conseguir saber quem que é a pessoa mais apropriada para faturar um cliente, por exemplo, né? Ter algum sistema que nos desse essa inteligência, né? Para reduzir um pouco a diferença entre o maior devedor e o maior credor, né? Eu acho que uma coisa legal também para o futuro seria algum sistema de registro mais simples. Hoje a gente controla tudo por planilha e a planilha do banco, da Target é extremamente complexa, então quando a gente precisa fazer alguma manutenção, alguma mudança, a gente se complica um pouco. Então seria legal se tivesse um sistema um pouquinho mais robusto, né, e desenvolvido, né, especificamente para isso, acho que facilitaria bastante, né? Então acho que poderia ser uma forma. Outra coisa interessante, eu acho que seria a possibilidade de criar novas contas, né? Hoje a gente tem, como o Rodrigo falou, a conta da Targetil, que é o fundo distribuído, a conta de cursos abertos e a conta de cada pessoa individualmente, né? Aí seria interessante se a gente tivesse, dentro dessa ideia de ter um sistema informatizado, né, ter uma possibilidade de criar outras contas mais facilmente, né? Acho que isso daria uma flexibilidade ainda maior para a gente na gestão interna, né? Então, acho que esses são as principais coisas que eu imagino, assim, né, para a gente melhorar ainda mais esse banco, que já é algo fantástico e nos permite economizar muito dinheiro, né, evitando a tributação dupla, como o Rodrigo falou. Então é isso, gente. Obrigado também por assistirem o vídeo. Obrigado, Rodrigo, pelo esse trabalho maravilhoso de contar um pouco da nossa história. Até mais. E com isso, eu deixo para vocês também uma pergunta sobre que tema que vocês gostariam de ouvir mais, o que vocês gostariam que a gente explorasse mais. Tem muitos episódios aí nessa série para serem produzidos e lançados, então fique à vontade, deixe sua contribuição, sua pergunta.
É isso aí. Um grande abraço.